mães, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu deixei a minha carreira para cuidar integralmente da carreira da minha filha. Essa é uma dúvida que eu recebo de muitas mães, então eu vou contar tudinho pra vocês. E se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no meu canal e não se esqueça de enviar esse vídeo para outras mamães. Então vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, gente, eu vou começar contando pra vocês desde o início, como foi todo esse desenrolar da carreira da minha filha e quando eu cheguei a essa decisão de ter que largar. Então eu vou começar desde o início, que é pra vocês entenderem todo o processo que eu passei. Bom, nós morávamos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E lá eu comecei a fazer algumas fotos para minha filha, abri um Instagram para ela com total despretensão, gente. Era porque assim, meus irmãos, minha mãe moravam em outra cidade e aí eu queria que eles acompanhassem um pouco o crescimento da minha filha, né? Então aí o que eu resolvi fazer? Eu vou abrir uma rede social e aí a gente vai postando fotos da família, fotos dela, os vídeos, coisas que ela faz para ter mais facilidade para eles, né, ir acompanhando. E aí o que aconteceu? Nesse período, eu percebi que a minha filha, assim, na verdade a gente já tinha percebido antes que a minha filha, ela tinha, assim, uma boa disposição para tirar foto, ela fazia os videozinhos dela. Ela tinha 2 aninhos, gente, ela mal falava, mal falava. Então, assim, a gente começou a perceber que ela tinha, assim, essa espontaneidade, né? Mas aí, ainda até então não tinha acontecido nada demais, né? Era só a desenvoltura mesmo dela que ela tinha e a felicidade que ela tinha em ficar tirando foto, fazendo as poses, coisa que muita criança tem, né? Mas enfim, foi assim que começou. E aí a gente tava lá, morava em Ribeirão Preto, eu tinha decidido já na minha gravidez, né, conversando com meu esposo, que quando minha filha nascesse, eu ia me dedicar alguns anos para criar ela, amamentação, educação e tudo mais, que eu já não ia colocá-la assim direto na escolinha e voltar a trabalhar. Então assim, a gente tinha decidido atrasar um pouco a minha volta ao trabalho. Eu sou formada, sou fisioterapeuta, então quando eu engravidei nós decidimos fazer isso, cuidar dela os primeiros anos. Então foi assim que aconteceu. Quando ela tinha 2 anos, eu já estava assim prestes a voltar, né? Eu comecei assim a produzir mais esses conteúdos no Instagram para que minha família pudesse acompanhar. E aí, gente, eu comecei a fazer umas brincadeiras com ela, brincadeiras mesmo. Eu comecei a notar que outras crianças faziam look de famosos, né, que tinha criança que imitava famoso e tudo mais, e como eu não entendia muito disso na época, de mídia social, essas coisas, né, eu comecei a pesquisar um pouquinho e ver o que eu podia fazer de engraçadinho pra ela. E aí eu comecei com essa ideia de montar looks de famosos. Então eu comecei a fazer da Taylor Swift, enfim, de alguns famosos, Ana Hickman, Larissa Manoela. E aí eu comecei a fazer assim, despretensiosamente mesmo. Um certo dia eu fui, comprei uma roupa e no outro dia eu vi que a Ana Hickman tinha uma roupa muito parecida com a roupa que eu tinha acabado de comprar pra ela, com uma camiseta, uma frase simples. Aí eu tive a ideia de fazer essa camiseta, assim, mandar fazer uma camiseta com a frase igual. E já que ela tinha a roupa de baixo, que eu tinha comprado uma calça que era muito parecida, aí eu resolvi fazer uma foto desproporcional, gente. Coloquei a camisetinha que eu mandei fazer, a calça e o meu sapato, porque ficou muito engraçado, ficava engraçado. Ela toda pequenininha, com 2 aninhos, com aquele sapatão assim. E aí eu fui e fiz essa foto. E aí eu postei e marquei a Ana Hickman e marquei a irmã da Ana Hickman também, a Fernanda, minha xará. Aí a Fernanda acabou vendo, né, essa foto e aí ela acabou repostando no Instagram dela. Com consequência, é claro, a Ana Hickman também viu e aí repostou a foto da Antonella. E nisso, ela começou a crescer no Instagram depois que a Ana Hickman postou. Só que eu não entendi o que estava acontecendo, né, porque como eu não entendia muito de mídia social, então eu não entendi o que estava acontecendo. Aí uma amiga me avisou que a Ana Hickman tinha repostado, que era pra eu ver e tudo mais, me explicou mais ou menos como funcionava. Então eu acabei indo ver e foi super legal. E aí eu continuei fazendo, não só da Ana Hickman, mas de outras pessoas. Eu sou muito fã da Ana Hickman, sempre gostei dela. Então, assim, até quando eu era adolescente eu fui no programa que ela tinha lá na Record e tal, né? E aí eu comecei a fazer e tudo mais. E o que aconteceu?
A Record ficou sabendo disso, não sei de que forma, né? Acho que algum repórter estava acompanhando e ficou sabendo, e aí entrou em contato comigo e queria fazer uma entrevista, uma reportagem e tudo mais. E eu aceitei, a gente morava lá no interior de Ribeirão Preto, então tudo isso era muita novidade pra mim, né? Eu nunca estive nesse meio, né? Então eu queria saber como que era, o que queria acontecer. E aí foi que o repórter da Record, Rodrigo Pagliani, foi lá na minha casa, aí ele fez a entrevista, mostrou a Antonella, mostrou algumas coisas dela e tal. Uma menininha que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Até os famosos já conhecem a pequena Antonella. Presta atenção. A Antonella é uma menininha de 2 anos e 6 meses, mas que já vem chamando atenção na internet, pelas redes sociais, por causa de um comportamento dela. Eu acho que vocês vão gostar. Olá! Olha a Antonella ali. Podemos entrar? Vamos lá, vem cá, mineiro. Depois, uma revista local também fez uma reportagem da Antonella, da minha filha, e aí começou a repercutir mais a imagem dela lá no interior, onde a gente morava. E aí as lojas começaram a entrar em contato, marcas, pessoas começaram a entrar em contato para que ela fizesse algumas publicidades em troca de permuta mesmo, gente. Inicialmente a gente começou assim. E aí eu achei interessante. E o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que ela ia precisar de muito mais atenção, né, nisso. Eu iria ter que me dedicar mais a isso se eu quisesse continuar. E o grande, assim, diferencial, gente, é que ela com 2 aninhos, ela gostava muito de fazer. É muito legal, assim, se você pegar os vídeos dela bem antigos, quando ela tinha 2 aninhos, ela fazendo as publicidades, sabe? Ela mal falava, assim, aquela vozinha de bebê e fazendo, e super feliz, assim, sabe? Então eu percebi que eu ia ter que me dedicar mais aí se eu quisesse continuar. E claro, se ela quisesse também. E aí o que aconteceu? Nesse tempo, nesse período que ela começou a crescer e tudo mais, o meu esposo, que trabalhava lá em Ribeirão Preto, a empresa que ele trabalhava lá fechou, o laboratório lá fechou, e ele teve que ser transferido para São Paulo. E aí a gente ficou meio assim, sabe? A gente morava no interior, era uma segurança maior que a gente tinha lá, que a gente, né, já sabia como funcionava. E aí a gente ficou assim, meio apreensivo, né, de mudar para São Paulo e tudo mais. Bom, enfim, a gente não teve muita escolha, a gente teve que vir mesmo para cá. E aí a gente começou a entender um pouco mais, porque a gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro é o polo para esse meio artístico, né? É o polo, é onde acontece tudo aqui, né? São Paulo e Rio de Janeiro. É onde tem muito mais contatos para fazer propaganda, programa de TV e tudo mais. Então isso, assim, acabou meio que facilitando esse processo. Então você vê como é, né, gente? A gente morava lá no interior, começou com toda despretensão, e aí as coisas, quando tem que acontecer, acontecem mesmo, né? Aconteceu isso do meu marido ser transferido e a gente acabou vindo para São Paulo. E foi aí que a carreira da minha filha começou a acelerar assim demais, sabe? Ela começou a ser chamada para muitas propagandas. Por quê? Eu estando aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu fui buscar agências, saber como funcionava realmente aqui. No início, como eu falei para vocês já em outros vídeos, eu tive alguns problemas porque eu não conhecia, né? Eu não sabia como que era esse meio aqui, porque lá no interior, onde eu morava, era diferente, era uma cidade menor. Ali a gente já conhecia tudo, já sabia como funcionava, então era para marcas locais ali que ela fazia. E aqui em São Paulo não, né, gente? Aqui em São Paulo é aquele universo, né? Assim, é um mundo totalmente desconhecido esse meio artístico, principalmente pra gente que morava no interior, né, e veio pra cá. Então, assim, no início eu tinha muito medo até de sair, né, por falta de conhecimento e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar agências, como que funcionava. Eu comecei a entrar nas mídias sociais para ver como que se conseguia teste, como que conseguia inserir a criança para fazer um teste. Me cadastrei nas plataformas que eu nem sabia que existia. Pesquisando, eu fui encontrando plataformas que você poderia cadastrar o seu filho e tudo mais. Então, aí o que aconteceu? Como a gente mudou para São Paulo, né, e eu já estava começando a fazer essas correrias para inserir mais ela no meio artístico,
porque ela gostava bastante e a gente via assim que cada vez mais ela estava se soltando mais, fazendo mais coisas. Então assim, como eu comecei a buscar muito isso, eu acabei conversando com meu marido e a gente decidiu assim que eu não ia voltar a fazer o meu trabalho, né? Porque eu ia ter que me dedicar assim integralmente, porque exige muito da mãe. Exige muito da mãe correr atrás dos testes, levar as crianças para o teste. Nesse ano que teve de pandemia foi mais tranquilo, que a gente fez os testes em casa, mas antes disso a gente tinha que levar para teste. Às vezes tinha dia que eu levava ela para 2 testes, sabe? Assim, no dia. E então assim, quando você vai levar a criança no teste, tem teste que você fica lá o dia inteiro, sabe? Eu tirava ela da escola, ela chegava, né, saía da escolinha, aí eu pegava ela, dava almoço e banho e ia pro teste. E aí eu ficava lá assim, horas, sabe? Então assim, nós percebemos que eu ia ter que fazer uma escolha. Ou eu escolhia trabalhar e estudar, porque na época eu também eu estava fazendo faculdade de Direito, né? E aí na época eu comecei a pesquisar como fazer foto. E aí nós decidimos que eu ia ter que parar, né? De parar de estudar, parar de nem voltar a trabalhar, para me dedicar integralmente à carreira da minha filha. Aí você pode falar pra mim assim, nossa, Fernanda, só que comigo não dá, né? Eu tenho que trabalhar, eu sou mãe solteira, ou que o meu esposo ganha não é suficiente, e aí que eu vou fazer? Gente, eu também tive que me adequar, viu? Assim, desde o início, quando eu fiquei grávida, que eu, né, tive minha filha, que eu conversei com meu marido, que a gente decidiu que eu ia parar um tempo, então eu fiquei o período lá da licença maternidade e depois eu não tinha mais renda. Então assim, a gente teve que se adequar à renda que a gente tinha. O provedor era o meu esposo e aí a gente foi se adequando, a gente foi cortando umas coisas aqui, foi cortando umas coisas ali e abrindo mão de certas coisas para ter outras, né? É assim que funciona. Acho que é para tudo que a gente vai fazer, que a gente tem que fazer algumas escolhas, a gente tem que ir se adequando. Então foi isso que eu fiz. Chegando aqui em São Paulo, o custo de vida, o jeito de viver aqui é muito mais alto do que o do interior. Então a gente teve que se readequar novamente, né? E aí eu decidi que sim, eu ia parar com tudo que eu estava fazendo para mim e ia me dedicar integralmente para a carreira da minha filha. Porque, primeiro, ela gostava do que fazia. Segundo, ela tem muito talento. E terceiro, mesmo muito pequenininha, ela se dedicava muito. Assim, se você vê ela em ação, ela se dedica. Quando ela tem que fazer alguma coisa, ela estuda, ela vai lá, ela faz. E por conta própria, gente, eu não preciso ficar falando pra ela, olha, você tem que fazer assim, vamos parar um pouquinho pra fazer. Não, ela mesmo faz as coisas pra ela. Às vezes ela mesmo grava as coisas pra ela. Ela vê, ela fala, mamãe, eu acho que não ficou bom, vamos fazer de novo. Então assim, foi uma coisa que eu fiz para a minha filha. Eu decidi, tomei a decisão de parar de fazer as coisas para mim, para fazer para ela. Aí quando a minha filha fez 3 aninhos, né, que a gente já estava aqui em São Paulo, ela conseguiu participar do programa do Silvio Santos, né? Eu fui lá no site do programa lá do SBT, fiz a inscrição, ela foi, fez o teste, passou no teste, aí ela foi pro programa do Silvio Santos lá no SBT. Aí desse dia pra lá que ela foi ao ar, a carreira dela assim deslanchou, sabe? E assim, ela é, né, tão boa no que ela faz que ela foi convidada lá dentro do SBT, saiu do Silvio Santos e foi fazer o programa do Danilo Gentili. E aí ela fez algumas participações lá, né, do Leite Show, né, aquele quadro que ele faz com as crianças. E daí, gente, ela começou assim, fazer muitas propagandas. Ela foi chamada para muito mais testes. Agências começaram a vir atrás de mim para agenciá-la. Eu já não precisava mais correr atrás de agências. Então aí ela começou a ser enviada para muitos testes. Ela começou a pegar muitas propagandas, muitos comerciais. Por que ela pegava muitos comerciais? Não era só porque ela era boa no que ela fazia, é porque ela era pequena, então assim, tinha aquele ar engraçadinho, sabe? Ela era boa no que fazia e ela era pequenininha, então assim, muitas vezes eles achavam assim, impressionante, e aí ela ia fazer o teste e acabava passando, sabe? Então, e aí a demanda começou a aumentar muito, sabe? Aí ela foi convidada para fazer novela, aí ela fez minissérie, aí ela fazia testes para propaganda e passava, fazia teste para mais série e passou. Ela foi fazer um teste, ela fez, na verdade, eu fiz um vídeo em casa dela para um teste da vinheta de carnaval da Rede Globo.
e ela fez o teste e ela passou. Então, assim, começou a chegar muitas coisas, muitos trabalhos para ela. E aí eu tive, assim, que realmente deixar tudo e cuidar integralmente da carreira dela, porque eu tinha que fazer as coisas dela e deixar ela ser criança. Então eu tinha que ter esse tempo. Então ela ia pra escola, ela chegava da escola, quando ela não tinha teste, ela ficava brincando. Quando ela tinha teste, eu levava os brinquedos dela no teste, porque demorava muito. E aí a gente brincava lá, interagia, aí a gente voltava pra casa, às vezes eu voltava pra casa do teste, saía do teste, nem pra casa eu voltava. Eu ia passear com ela no shopping, pra ela ter um lazer, eu ia fazer o que ela gostava dentro de um parquinho no shopping. Porque eu não podia deixar que ela deixasse de ser criança, porque ela tinha 3, 4 anos, né, gente? Hoje ela tem 6 e ela ainda continua sendo criança, que é muito importante isso. Então, você saber equilibrar. E para isso, você tem que ter tempo, você tem que distribuir esse tempo da criança, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, que eu acabei deixando a minha carreira. Ah, Fernanda, mas e aí, como é que tá hoje? Compensou? Compensa, gente. Pra mim, compensou. Eu ainda me dedico e eu acho que eu vou me dedicar o resto da vida, ou até quando ela decidir que quer continuar. Se um dia ela decidir que não quer mais, também tá tudo bem. Mas assim, pra mim vale muito a pena. Por quê? Porque eu vejo o desenvolvimento dela, eu vejo a felicidade dela, a realização quando ela passa num comercial, quando ela é aprovada, quando ela vai gravar, gente, assim, é uma felicidade que, assim, compensa tudo que eu passei, tudo que eu deixei de fazer pra mim. Então tem muita gente que eu sei que vai discordar de mim, fala assim, ah, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas para me dedicar integralmente à minha filha. Poxa, eu estudei, eu trabalho tanto, eu quero ter uma carreira, mas eu acabei fazendo disso uma carreira para mim também. Porque assim, eu sou a empresária da minha filha. Ninguém mais vai se dedicar tanto na carreira do seu filho quanto a própria mãe. Você pode contratar um profissional, ele vai fazer o trabalho, mas ele não vai se dedicar tanto quanto você que é mãe. Então eu acabei fazendo disso a minha profissão e eu gosto de fazer isso. E o melhor de tudo, gente, eu tô sempre com a minha filha, eu acompanho minha filha em tudo, eu vejo o desenvolvimento dela, eu conheço lugares legais, eu conheço pessoas extraordinárias, eu vivo num ambiente legal. Então, assim, como eu acabei fazendo isso, se favorecer pra mim também. Eu acabei fazendo disso uma profissão pra mim. Ah, mas Fernanda, você ganha pra isso? Não, gente. Mas, assim, muitas vezes o dinheiro não traz o valor que tem por trás disso. O valor é ver a felicidade do seu filho, poder estar com ele o tempo todo, poder ver o desenvolvimento, o sucesso, a felicidade que ele tá ali ao fazer isso. Então, assim, pra mim é gratificante eu poder me dedicar à carreira da minha filha hoje, porque eu tive, assim, muitos pontos positivos também. Então, assim, tudo que acontece na vida da gente, eu acredito que a gente tem que tirar, mesmo se seja uma coisa ruim, a gente tem que tirar algo positivo disso. Então, pra mim, assim, o que foi ruim? Poxa, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto pra me formar, pra eu ter uma profissão. Esse foi um ponto negativo? Foi, mas o ponto positivo foi que hoje eu tenho a minha filha, que eu posso ficar o tempo todo com ela, que eu posso ver o desenvolvimento dela, ver a felicidade que ela tem, sabe? Que ela fica em fazer, em ser aprovada, em gravar, em conhecer pessoas, em viajar. E pra mim isso tem todo um valor por trás, não é o valor do dinheiro, tem um valor por trás, que é poder, assim, acompanhar, tá junto, ver o desenvolvimento, ter a troca, porque a gente tem muito isso, a gente ficou muito mais unidas, apesar de ser pequenininha e da gente ser mãe e filha, mas a gente assim fica sempre muito mais unida. Às vezes acontece alguma coisa que eu não posso ir, o pai dela vai, ela vai também, toda feliz e tal, mas ela volta, ela fala pra mim, poxa mamãe, eu senti sua falta lá, porque a gente fez isso, a gente fez aquilo, eu queria que você estivesse lá. E isso é muito gratificante. Então, assim, poder estar do lado do seu filho o tempo todo, eu acho que não tem preço que pague isso, não tem dinheiro que pague isso. E aí também, gente, tem aquela questão da rede social. É muito difícil manter uma rede social, principalmente quando a rede social é de uma criança. Porque assim, você tem que ter ideias, você tem que ver assim o que a sua filha faz de melhor, o que seu filho faz de melhor, para você trabalhar mais a fundo nisso e mostrar nas redes sociais. Porque a rede social do artista, ela não é só foto.
né? E a criança é criança, né? Não é um adulto que você pode falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem horário para isso, tem horário para aquilo. Não, porque criança é diferente, né? A criança tem hora que ela quer fazer e tem hora que ela quer brincar. E quando ela quer brincar, você tem que deixar brincar. É assim que eu faço com a minha filha. Ah, mamãe, hoje eu não quero, eu quero brincar. Então vai brincar, porque eu não posso ficar forçando. Então, assim, é difícil manter rede social, é difícil você ter ideia de conteúdo para criança, não é só manter fotos, você tem que fazer foto, mas não é só isso, principalmente hoje que as redes sociais estão muito dinâmicas, né? Você tem que fazer troca disso, troca daquilo, conversa com um, conversa com o outro, faz vídeo de alguém, interpreta aqui, interpreta ali. Tô falando isso na rede social do artista mirim, tá, gente? Então, assim, é muito difícil você estar sempre ali criando e fazendo e tudo mais. Então, eu tinha que me dedicar 100% a isso. 100%, gente. Então, gente, assim, fechando aqui pra vocês, né, concluindo tudo isso que eu falei, pra mim, assim, valeu muito a pena. Eu sei que não é uma decisão fácil, pra mim também não foi uma decisão fácil eu parar com tudo que eu tava fazendo, parar com a minha carreira pra me dedicar à carreira da minha filha. A gente passou por perrengues também, só o meu esposo estava trabalhando, isso também foi uma parte assim muito delicada. Até hoje, assim, de vez em quando eu ainda penso assim, nossa, né, será que eu fiz o certo? Será que deixar minha carreira mesmo foi o certo? Porque eu poderia estar assim muito melhor hoje profissionalmente, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, eu acabo pensando num todo e pra mim, gente, compensou sim. Porque eu posso estar com a minha filha, ter momentos, viver momentos, poder ver o desenvolvimento dela. Então, pra mim, tudo isso tem os valores por trás disso, né? E também, assim, a gente passou, como eu falei, passou por perrengues e tal, porque só meu esposo estava trabalhando, era difícil, né? Ainda é hoje, porque ainda hoje é só ele que tem, assim, a renda todo mês, né? Que chega, que ele trabalha e tudo mais. Até porque, assim, quando você inicia, né, essa carreira, você não ganha muito, quase nada. E mesmo que ganhe alguma coisa, você não pode pegar esse valor que seu filho ganha e gastar com você ou com contas da casa, viu, gente? Mas isso eu vou falar pra vocês num outro vídeo, porque você não pode gastar todo o dinheiro do seu filho, você tem que investir pra ele. Assim, existe lei pra isso, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Então, concluindo, gente, pra mim valeu muito a pena. Hoje eu me dedicando integralmente à minha filha, eu vejo assim que ela teve uma subida na carreira que é muito importante e eu tenho certeza que eu vou me dedicar mais e que ela vai continuar fazendo o sucesso que ela tá fazendo e vai estar sempre cada dia melhor. Então, assim, eu sei que não é uma decisão fácil, mas pra mim compensou. Então, se vocês, assim, querem saber mais, tiver alguma dúvida de como é, quais os perrengues que eu passei, o que eu ainda passo, pode deixar seus comentários aqui no vídeo pra mim. Me segue lá no Instagram, na outra rede social lá, que lá eu também dou muitas dicas. E por hoje é só, pessoal. Um beijo pra vocês, mamãe. Até o próximo vídeo. Tchau!